Uma das questões que poucas vezes vi sendo mencionada e estudada com certa profundidade é a resposta à pergunta: qual Bíblia os membros da igreja primitiva usavam? Como a igreja primitiva sobreviveu nos 2 primeiros séculos? Há muitos que, sem conhecimento histórico da vida da igreja primitiva, acreditam que desde o início a igreja se reuniu em casas para ler a Bíblia. E essa Bíblia era o Novo e o Antigo Testamento. Nada mais longe da verdade. Alguns, um pouco mais conscientes, acreditam que a igreja primitiva, nas suas reuniões nas casas, usava o Antigo Testamento e, portanto, eles citam várias menções que o Novo Testamento faz aos livros de Moisés e aos profetas. Mesmo na época de Jesus, não havia um cânon do Antigo Testamento formalizado e aceito por todos. Não havia o conjunto dos livros do Antigo Testamento que eram aceitos como sendo o cânon da igreja. Nesse tempo, só a Torá valia. E os samaritanos usaram os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, também chamado de Torá, que eles acreditavam ter sido escritos por Moisés. Eles se recusaram a usar os profetas e outros livros que hoje fazem parte do Antigo Testamento. Esse cânon amplo tem que ser considerado, porque outros aceitaram um cânon mais amplo, incluindo o Pentateuco e os Salmos. Outros aceitavam o Pentateuco, Salmos, Provérbios, e outros ainda adicionavam os profetas. Havia depois um cânon tripartite, entre leis, profetas e salmos. E esse cânon foi usado como base para aceitar o cânon do Antigo Testamento e se desenvolveu em 3 estágios durante um longo período de tempo. O Antigo Testamento teve um processo de formação e se atribui ao Concílio de Jamnia em 100 depois de Cristo a formalização do Antigo Testamento. Ocorre que este concílio é questionado quanto à sua historicidade e realização. Tem muita gente estudiosa que acredita que esse concílio nunca existiu. Só depois de quase 40 anos após a morte de Jesus é que os escritos do Novo Testamento começaram a ser escritos. Atanásio, 367 depois de Cristo, foi o primeiro responsável por apresentar um cânon completo da Bíblia. Quais foram os critérios que ele usou para fazer isso? O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo, que é testemunha direta da obra de Cristo. O Paulo foi aceito porque, como apóstolo, ele viu a Cristo. O livro não poderia ter contradições com os outros textos escritos. E o livro deve ser amplamente aceito e ter tradição de leitura nas comunidades, servindo para a edificação da igreja. Atanásio, bispo de Alexandria em 367 d.C., escreveu uma carta onde menciona os 27 livros que ainda hoje fazem parte do Novo Testamento. Seu intuito era que a igreja não se desviasse, indo em direção ao erro. Isto também evidencia que havia uma quantidade de textos que estavam circulando nas igrejas e que eram de origem duvidosa. Haviam outros escritos. Além de citações de escritos patrísticos, temos alguns documentos escritos a partir do século II, que eram lidos e tomados a sério nas igrejas. O Pastor de Hermas, a Didaquê, alguns escritos apócrifos pré-cristãos e os escritos de Papias
e Muratório. Há um cânon de Muratório, e é o documento mais antigo do cânon bíblico do Novo Testamento, e foi escrito por volta de 150 depois de Cristo. O que se tem dele é um manuscrito do século VIII, que é uma cópia do original. Ele foi descoberto por Ludovico, que era um bibliotecário e arquivista. O manuscrito é mutilado no início e no final, mas permite distinguir 4 tipos de livros. Os que foram lidos publicamente na igreja, os que algumas pessoas queriam que fossem lidos publicamente na igreja, aqueles que são lidos particularmente e aqueles que devem ser desprezados. Ele contém os 4 evangelhos, relaciona como livros sagrados Atos e as epístolas de Paulo, com exceção daquelas dirigidas aos laudicenses e alexandrinos, para não favorecer a heresia de Marcião. Do Apocalipse de João ele diz: alguns não querem que seja lido na igreja. Justino, mártir de 100 a 165, mencionou 3 dos evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, e é o primeiro a falar de Atos. Nós temos também o testemunho de Taciano, de 120 a 173 depois de Cristo. Ele é o autor de Diatessaron, que significa dos 4, que é uma versão dos evangelistas em uma única narrativa, que é aquilo que depois, mais tarde, se conheceu como harmonia dos evangelhos. Na versão síria, foi o evangelho para a igreja da Síria ter substituído os 4 evangelhos por esse Diatessaron. E isso se deu no século V. O Irineu, em 155, lutou contra o herege Marcião, que rejeitou o Antigo Testamento. Admite que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento vêm do mesmo Deus. Irineu aceita os 4 evangelhos, as epístolas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de João e o Apocalipse, a primeira epístola de Pedro, mas não a epístola aos Hebreus. O pastor de Hermas também é por ele admitido com certas ressalvas. Atanásio disse que nenhum outro livro poderia ser considerado escrita cristã, mas admitiu que alguns podem ser úteis para as devoções particulares. Em 397, o Concílio de Cartago confirmou a lista de Atanásio, e desde então, quase todas as igrejas do mundo o consideram como normativa. Preste atenção, 397, quase 400 anos depois, é que se teve um cânon formalizado e reconhecido. Sobre esse tópico, deve-se notar que o cânon do Antigo Testamento ainda está em discussão sobre a autoridade dos deuterocanônicos. Assim se dá com a Igreja Católica, que os aceita, e as igrejas reformadas não os aceitam. O cânon do Novo Testamento tem alguns que questionam o livro de Apocalipse e Tiago como inspirados. Algumas igrejas ortodoxas não aceitam a canonicidade do Apocalipse, mas o tem como um livro litúrgico. É de vital importância considerar que a igreja cristã tenha vivido 3 séculos sem ter solidificado o cânon do Novo Testamento. Charles Harold Dodd, renomado teólogo que se dedicou com grande empenho e tenacidade à compreensão do uso de textos no período pré-canônico, afirma que a frase "ele disse" foi a mais utilizada nesse período. A tradição oral teve seu lugar e reconhecimento na igreja durante os períodos de heresia e perseguição. E isso só pode ser obra de Deus. As heresias se disseminavam. As comunidades estavam sendo afetadas por elas. Era necessário ter parâmetros para o estabelecimento da verdade. Não era mais só uma questão das decisões conciliares, mas agora também ter um texto padrão que pudesse ser consultado pelas igrejas.
A canonização de alguns dos muitos escritos que surgiram por toda a parte foi uma das respostas que a igreja deu ao problema. Assim que os livros da Bíblia passaram por um processo longo, largo, de filtragem, de avaliação, para que participassem do cânon. Isso não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão que se tomou num processo comunitário, onde muitos participaram. As ideias de que alguns colocaram foram também avaliadas, questionadas, criticadas, negociadas por outros, até que se chegasse a essa solidificação. Temos hoje a Bíblia. Que Bíblia? A Bíblia com os deuterocanônicos? A Bíblia sem os deuterocanônicos? Ou seja, a Bíblia católica ou a Bíblia protestante? O que fazemos com o Apocalipse, que algumas igrejas não o aceitam e ele sempre teve suas dificuldades de ser incluído? Ou seja, mesmo aquilo que se estabeleceu como regra para a verdade, ainda há algumas discussões sobre estes livros. Que Deus nos dê sabedoria para entender estas coisas. Não para perder a fé, mas para ter uma fé madura diante da história e da construção coletiva da verdade. Que Deus nos abençoe.